Bom, hoje eu queria trazer para vocês talvez um dos conhecimentos que eu considero mais importantes e fundamentais para a gente poder criar a nossa realidade. Então, se você sente que precisa mudar alguma coisa dentro de você, que você quer acessar um novo eu, uma nova linha de tempo, mudar coisas que estão aí pendentes na sua vida, mas que você acaba não conseguindo, né? Você tenta, mas não, parece que você não sai do lugar. Eu quero te trazer um entendimento que para mim mudou tudo a partir do momento que eu entendi como o universo opera, como o universo funciona. E ao longo desse vídeo eu vou trazer uma ferramenta, eu vou trazer uma explicação prática para você poder entender esse mecanismo e como você pode aplicar isso. Então, mais ao final do vídeo eu vou trazer também uma meditação, vou guiar vocês numa meditação curta, rápida, para que vocês possam acessar já esse novo eu, esse eu que já vibra uma outra realidade. Então, a grande chave que mudou tudo para mim foi quando eu entendi que o universo, ele não responde a simplesmente só o que você pensa. Porque eu posso pensar muitas coisas na minha vida, mas eu manifesto através de como eu vibro. Então a palavra vibração é a grande chave desse vídeo. Então, eu queria trazer para vocês uma reflexão, né, e que a gente pudesse agora se olhar como um observador e perceber como você está hoje na sua vida, como um avatar de um videogame, né? Olhar para você, olhar para a sua rotina, olhar para os seus pensamentos, olhar para o seu trabalho, para as pessoas que estão ao seu redor, para as coisas que você está fazendo para você, as coisas que você não está fazendo. Se perceba, se descola um pouco de você e observa o seu entorno. Como está a sua vibração? Como está? Como você está vibrando? E eu vou propor um exercício ao longo desse vídeo para que você acesse uma nova linha de tempo, uma nova versão sua ideal, uma versão onde você está realizado em muitas coisas que você gostaria de se realizar, que seja um bem material, uma casa nova, uma viagem, uma cura de alguma questão física. Então você vai visualizar esse outro eu. Mas antes disso, voltando para essa questão da vibração, entenda que o universo opera através da sua vibração, da sua frequência. Então ele vai te trazer, ele vai manifestar exatamente aquilo que você está vibrando. E existe até um experimento que eu incentivo vocês a buscarem, que é o estudo da simática. Vou até deixar aqui na descrição depois um vídeo para vocês acessarem. Que é simplesmente um estudo que percebeu que o som, que a vibração, ele se manifesta de uma forma geométrica. Ou seja, o som produz uma geometria. Se você conseguir extrair esse som e produzir ele da forma correta, num ambiente correto, aquele som que antes era invisível cria uma geometria. Então esse estudo chama simática. O que eles fazem? Basicamente eles pegam uma chapa de aço, jogam pozinhos de areia, né, bem trituradinhos, e emitem uma frequência nessa chapa. E aí chega um momento que aqueles pozinhos eles estão totalmente, né, em caos ali, totalmente desorganizados, e aí através do som, em determinadas frequências específicas, se cria uma geometria. E é incrível assim que são geometrias perfeitas, como uma mandala mesmo. Então observa que o som, ele organiza a matéria, ele manifesta, né? Ele torna aquilo que está desorganizado, invisível, em algo concreto, em algo real. E vou mais além, na Gênesis, né? Quando Deus criou o mundo, criou as coisas, as pessoas falam que a luz veio primeiro, né? Mas lá está escrito que Deus disse, haja a luz, e a luz se fez. Ou seja, existiu a vibração
o som divino dizendo haja luz. Então olha como o som, a vibração, ele está anterior à manifestação. Então a proposta é o seguinte: o seu eu de agora, que é o seu eu que está ali na sua rotina, com os seus pensamentos, com a sua criação externa, com as suas conquistas e com as suas limitações, com as suas frustrações, ele emite uma vibração para que essa realidade se materialize. Como se fosse um som, tá? Vamos voltar para o estudo da simática, onde o som cria uma geometria. Então vamos dizer que a geometria minha, nesse momento, é tudo que eu tenho hoje. Esse é o som que eu produzo, esse é o som que se manifesta. Agora, eu quero ir para um outro eu. Eu quero manifestar um novo eu que produz um outro som. E aí a gente, né, a questão seria, pô, mas e aí, que som que ele produz? E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Ouvir o som do seu novo eu. Porque uma vez que você se sintoniza com esse som, ó, até estalou aqui, hein? Então acho que confirmou. Uma vez que você se sintoniza com esse som, o universo não tem outra alternativa senão te entregar aquela geometria. Então, olha que interessante. O som, a vibração, cria, manifesta uma geometria, e aí a gente está trazendo aqui a nossa realidade. E se eu consigo acessar o som do meu eu do futuro ou do meu eu ideal, a vida vai me entregar aquilo que ele está vibrando, aquele som. Então eu vou propor para vocês a seguinte reflexão. Vocês vão imaginar como numa tela de pintura, ou uma televisão, ou numa tela de cinema, pode ser, por exemplo. Imaginar esse seu eu do presente. Imagina ele lá, né? Até que se quiser pode fechar os seus olhos agora, imagina ele, imagina como ele está e percebe que tipo de sentimento, que tipo de vibração ele traz para você. É uma sensação de uma pessoa realizada, uma sensação de uma pessoa frustrada? Quais são os objetivos, quais são os medos que ele traz? Né? Sintoniza com esse som agora. Então agora você vai fazer esse mesmo exercício e projetar esse seu eu ideal, ou eu do futuro. E aí você vai trazer algumas qualidades que ele tem, algumas conquistas que ele está vivendo. Então, ele trocou de carro, ele está morando numa outra casa, ele está dando várias palestras, por exemplo, se é uma coisa que você quer. Ele se tornou um atleta, hoje ele... Vou pegar no meu caso, né? Eu comecei a correr faz pouco tempo, então ele é um maratonista, correu uma maratona já. Então qual é a vibração de você ter corrido uma maratona, né? De você, essa sensação de realização, como seria? Como seria a realização de você estar numa casa dos sonhos, fazendo uma viagem dos sonhos ali, né? Um eu que já conseguiu comprar, né? Aquela viagem que você sempre quis fazer. Por exemplo, eu, sei lá, sempre quis ir para o Egito, por exemplo. Então, um eu do futuro meu já viajou e já está ali com esse som de, pô, viajei para o Egito. Então agora, percebe o que vem no seu corpo, quais são as sensações que vêm. Com certeza, né, vem uma sensação de mais energia, né, mais expansão, mais liberdade, né, e até diria mais gratidão. Pô, olha quanta coisa que aconteceu, né? Então agradeço, sou muito grato. Então essa seria a visualização que vocês vão começar a perceber. Que som que cada eu está transmitindo. Então vamos imaginar que existam esses dois eus, né? Então aqui seria o seu eu de agora. Vamos fazer ele com uma carinha média. E aqui eu vou dividir para um outro eu seu. Que seria o seu eu. Opa! Que seria o seu eu realizado. Tá? Esse eu aqui, a nossa consciência,
que é o observador, que a gente sabe que no fundo nenhum desses dois eus é a verdade, é o que a gente é de fato. A gente é o observador, a consciência, que escolhe a realidade que ela vai viver. Mas os próprios eus que a gente se sintoniza são vibrações, são sons que são percebidos pela consciência que está num outro plano, vamos dizer assim, que ela é algo que está ali neutro, ela não está aqui dentro, vivendo. É como se fosse o jogador que está jogando um videogame. Mas acho que esse é um papo para um outro conceito, para um outro vídeo. Mas a nossa consciência está aqui, né? Então esse aqui é o eu atual, vou colocar aqui atual. E aqui seria o eu ideal. O eu atual, ele vibra nesse som aqui, ó. Um som mais longo, né? Mas com uma amplitude maior, né? Agora, e aqui esse eu, ele tem algumas crenças limitantes, tem vários medos, tem vários bloqueios, tem várias frustrações. Esse outro eu ideal, ele já tem um outro som. Vou colocar aqui um som mais rápido aqui, ó, uma frequência mais alta. Então, essa é a vibração dele, esse é o som que ele produz. Nesse som, nessa vibração, ele cria várias coisas na realidade dele. Nesse som aqui, esse aqui cria várias coisas na realidade dele. Como a gente sabe, o som cria matéria, o som molda a matéria e manifesta formas físicas, né? Literalmente, porque pelo experimento da simática a gente pode concluir isso. Então, o que a gente faz? O observador ele está sintonizado com essa vibração. Mas a gente quer que o observador se sintonize com esse som agora. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, agora que vem a grande virada para vocês desse vídeo. Então aqui, ó. Vou apagar tudo de novo. Então vamos lá, vamos desenhar novamente o nosso eu. Então aqui seria o eu ideal aqui, né? Ideal. E o eu atual, acho que foi isso. Agora nesse momento, a gente vai tirar o observador desse eu atual. Como é que a gente vai fazer isso? Através da meditação, através do silêncio. E esse eu vai nesse momento ficar aqui, ó, no meio dos dois. Ele vai apenas observar. Observar esse eu que está agora. Observar, sentir, perceber o som dele e observar o som do eu ideal. Então ele vai só apenas se descolar desses eus, né? O atual e o ideal, e vai apenas observar. E aí no momento desse silêncio, no momento desse observar, ele vai mudar o foco dele agora para essa vibração aqui, ó. Ele vai começar a se sintonizar nessa vibração. Sentir esse som, essa assinatura sonora, vibracional, essa frequência. E uma vez que ele se sintonizou e agora nesse momento, nessa meditação, desconectado desse eu agora, sem influência desse eu, sem uma interferência, deixa eu ver se está pegando aqui, sem uma interferência desse eu, ele consegue entender qual que é o som, que som que ele está fazendo, que som que esse eu ideal produz, que vibração que ele traz. E aí começa a existir um diálogo, uma conexão vibracional. E essa assinatura vibracional se torna agora uma assinatura conhecida. E o caminho, uma vez feito, agora o que você precisa? Manter essa conexão com esse eu ideal. Que agora já não é mais esse eu aqui, ó.
E a partir do momento que você começa a viver esse novo eu, esse novo som, a sua realidade começa a se moldar automaticamente. Porque você não consegue experienciar, viver aquilo que você não é em vibração. Não adianta você querer ser esse eu pelo pensamento, eu quero ser, eu quero viver, eu quero realizar, sem antes sentir e vibrar esse eu. E a única forma de você poder fazer isso é você se conectar através da sua consciência com essa vibração. A física quântica, ela mostra que a realidade ela é uma questão de frequência. Se você mudar a frequência, o teu entorno tem que mudar. E aí coisas assim milagrosas acontecem, pessoas aparecem na sua vida, trazendo soluções que você fala, como? Com esse eu aqui você teria que gastar muita energia, muito tempo. Com esse eu aqui, não precisa, porque ele já é a vibração dessa prosperidade, tá? Uma frase para ficar bem gravado. Você não chega até a sua nova vida. Você não chega até esse eu ideal. Você se torna a pessoa que já vibra nela. Então, você precisa literalmente se tornar essa pessoa. Porque essa pessoa aqui, ela não tem nada a ver com essa em termos de som e de vibração. Fisicamente, pode parecer serem iguais, mas o som delas é totalmente diferente. Então, você jamais vai conseguir chegar nessa pessoa com esse som aqui. Para você chegar nessa pessoa, você tem que vibrar nesse som. Tá? Então, agora eu vou para a parte da meditação, tá? Para que a gente possa se conectar com esse eu ideal e sentir essa vibração, se sintonizar com essa frequência, para que você, ao longo do seu dia, ao longo da sua jornada, já comece a viver a partir desse eu, já seja essa vibração, tá? Então, espero que tenha ficado clara essa explicaçãozinha. E agora a gente vai para a parte da meditação. Nesse momento, fechem os olhos, respirem profundamente, ouçam essa música, esse som que vai envolvendo, essa música que está ao fundo. Vai silenciando agora os seus pensamentos, a sua mente, acalmando o seu corpo, estando agora apenas presente, percebendo como está a sua respiração. Sintonize apenas na respiração agora, o foco é a respiração. A respiração é a nossa conexão com o divino, através da respiração que a gente acessa. Ela é a porta. Então, neste momento, através da respiração, vá se percebendo, deixe os pensamentos virem. E agora comece a se perceber mais como energia, como presença, do que como matéria, como físico. Respirando novamente, vai ficando cada vez mais leve, como um balão que vai subindo. Um balão que estava aqui mais denso, mas agora ele vai subindo, vai se elevando, vai começando a alçar voo e flutuar. E esse balão agora começa a subir, você vai ficando mais leve, vai se tornando mais energia e menos matéria. A sua atenção agora está apenas na energia e na sua respiração. Se torne cada vez mais energia. E assim, bem relaxado, se imagine num cinema.
e uma tela à sua frente. Você agora é o espectador, aquele que está assistindo a esse filme. E nessa tela se projeta você de agora. Você é exatamente como você é hoje. Do seu jeito, no lugar onde você mora, com a sua forma física. E de uma certa forma você consegue sentir, perceber como esse personagem sente, como esse personagem se percebe. Só que ao mesmo tempo você não se envolve. Você sente, mas consegue se observar de uma forma neutra, onde o personagem está ali sentindo e você está também nessa brincadeira de sentir, mas ao mesmo tempo voltando para a cadeira do cinema assistindo. Assim como a gente, quando vê um filme onde a gente se envolve com o vilão ou com o mocinho do filme, se envolve na cena, se envolve num momento intenso e às vezes você se esquece que você está ali assistindo. Então nesse momento, faça essa brincadeira de se envolver com você e voltar para esse lugar de silêncio, de quietude, de neutralidade. Perceba nesse momento, nesse seu eu, os seus medos agora, os seus bloqueios. Perceba essa vibração, as suas limitações, as suas reclamações, as suas frustrações. Como se ficasse muito claro esse som. E se de repente vier a imagem ou a sensação de outras pessoas que contribuem nesse som, como a imagem da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de um amigo, permita que esse som se contamine com todas essas pessoas, para que você realmente possa entender esse som, essa sonoridade. E no fundo, tantas pessoas quanto você, tudo é o mesmo som. Agora que você conseguiu ouvir o seu próprio som, guarde isso. Volte agora para o espectador, que nada tem a ver com aquele personagem. E nesse momento a tela fica completamente em branco, sem ninguém, assim como você está, puro, neutro, presente. E agora neste momento, você vai projetar nessa tela esse seu novo eu, esse eu ideal. E nessa projeção, você vai ver todas essas conquistas que esse novo eu, que esse eu ideal fez ou está tendo. Que seja uma casa nova, um carro, a cura de alguma doença, de alguma questão, uma cura emocional. Pessoas que estão com ele, resoluções, viagens que ele está fazendo ou que ele já fez, conquistas que ele teve no trabalho, no esporte, movimentos e coragens e atitudes que ele tomou que levaram ele a essa nova frequência. E sinta esse som, sinta essa vibração. Perceba que sentimento que ele está trazendo. Se é um sentimento de alegria, leveza, gratidão, confiança, realização, felicidade, transbordo.
como ele está. E agora, abrace, sinta junto com ele, assim como fizemos no primeiro, se torne ele agora. Deixe que o som dele te contamine completamente. Seja um com ele, com esse personagem. Agora você é ele. E deixe todos os outros sons, pessoas, sensações que fizeram ele chegar onde ele chegou, venham também. Às vezes pode vir a imagem de alguém, um insight de alguma pessoa, que seja, que está no campo dele agora, que ajudaram ele a tornar, a ter essa vibração. Sinta esse som. Se torne um com esse som, com essa melodia. Veja como muda seu estado. A sua vibração muda. E agora eu quero que você, como um gravador ou uma câmera, que você filme e grave esse som, grave essa sensação, grave essa assinatura sonora. A sua consciência agora está totalmente focada nesse som, nessa vibração. E ela se torna um com essa nova assinatura. E ela só reconhece ela a partir de agora. Esse novo som que você experiencia é a sua realidade hoje. E a sua consciência agora traz para o agora esse som. Então agora neste momento, a sua consciência que estava ali no cinema assistindo a tela, ela vem agora para o momento presente. E aquele som que ela estava ouvindo, daquele eu ideal, que agora já é o seu eu atual, esse som vibra agora. Ela reconhece esse som agora, essa sensação, os sentimentos que estavam sendo produzidos por aquela versão, elas são trazidas para o momento do agora. Aquela gratidão, aquela alegria, liberdade, felicidade. Todos esses sentimentos estão aqui agora. E esse som e essa vibração se faz presente. Essa assinatura vibracional já é reconhecida pela sua consciência. Então, a partir de agora, a sua consciência reconhece esse novo som. E você mesmo sabe como produzir esse novo som. Qual é a qualidade desse som? Qual é o sentimento desse som? Qual é esse som? Você já sabe aí dentro agora. Então, neste momento, respirando profundamente, agradecendo a essa oportunidade e agradecendo por esse novo eu que se manifesta, pois uma das qualidades desse novo eu é a gratidão. Ele reconhece a gratidão em tudo e reconhece
que a única forma dele transbordar, dele viver o que ele quer, é vibrar gratidão, alegria, felicidade, realização. Ele reconhece que a sua vibração molda a sua realidade. E ele agradece por a realidade dele agora refletir em coisas tão maravilhosas que o eu do passado dele jamais havia conseguido experienciar, pois o eu do passado ainda não tinha essa consciência. E agora esse novo eu tem. Então, nesse momento, se vocês quiserem, juntem as mãos no seu coração e verbalmente ou mentalmente diga: eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Então agora, no seu tempo, seus minutos, vou finalizando aqui, mas vai despertando no seu tempo, da sua forma, lentamente. Não precisa despertar correndo. Vá lentamente despertando e desfrute dessa nova versão que se manifesta agora.